Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus aqui para você. Fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, trazer aqui um ensino da palavra de Deus para você. A palavra está escrita lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, isso mesmo. Eu quero trazer esta mensagem a respeito, meus irmãos, da nossa aliança que nós temos com Deus, isso mesmo. Ou se alguém deseja ter esta aliança com Deus. E alguém diz assim, mas como que eu faço uma aliança com Deus? Eu vou mostrar para você qual é a nossa aliança com Deus, o que Deus ele espera de mim e de você. Como ter, meus irmãos, uma nova vida. Como ter, meus irmãos, todos os nossos pecados perdoados. Como se nunca estivesse, meus irmãos, pecados antes. Que coisa maravilhosa. Como, meus irmãos, entrar na presença de Deus. Como, meus irmãos, agradar ao Senhor. Antes de eu ler aqui o texto, a mensagem, eu quero pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, tá? Deixe o seu joinha sempre. Eu quero estar orando pela sua vida. Diariamente temos aqui colocado mensagens, pregações, orações para abençoar a sua vida, sabe? E eu quero, quero estar unido nesse propósito com você, unido mesmo, para abençoar vidas e para que venhamos estar, meus irmãos, nesta aliança com Deus, isso mesmo, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que eu vou estar aqui trazendo para você agora. É algo maravilhoso, muito santo e poderoso que Deus ele vai fazer. Aleluia. Diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 8. Olhe bem. Diz no título: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Só no título deste texto aqui, nós já, meus irmãos, compreendemos, iríamos aqui entender toda a mensagem, embora eu vou estar lendo para você. O antigo pacto era um símbolo transitório. E que pacto era este? Era, meus irmãos, a história cristã, isso mesmo, a história, meus irmãos, da humanidade, ela, meus irmãos, foi feita com dois pactos, duas alianças, uma transitória e a outra permanente. A história da humanidade que está sujeita, rendida à vontade de Deus, tá? E qual era esse, meus irmãos, este pacto ou esta aliança transitória? Antes da vinda de Jesus Cristo, o povo já servia a Deus. Antes da vinda de Jesus, olhe bem, isso aqui é muito importante, isso mesmo, principalmente para pessoas que estão chegando na fé, que estão começando na sua caminhada na fé, isso mesmo. Antes da vinda de Jesus, as pessoas já serviam a Deus. E esse servir ao Senhor era, meus irmãos, pelo um pacto ou por uma aliança, isso mesmo, que faziam ali com o Senhor, com Deus, isso mesmo, entre um homem, isso mesmo, e Deus. E o que, meus irmãos, e o que fazia essa mediação entre o homem e Deus? Era, meus irmãos, os rituais que eles faziam ali estabelecidos pelo próprio Deus, né? Desde, meus irmãos,
desde quando Deus estabeleceu Moisés, né, para liderar e libertar aquele povo que se encontrava no Egito. Povo este, meus irmãos, que já vinham de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Isso mesmo, a Abraão. Abraão, meus irmãos, um homem escolhido por Deus, muito tempo após, meus irmãos, um tempo, né, na verdade, após o dilúvio, né, onde Deus destruiu a humanidade e recomeçou ali novamente. E quando Deus reconstrói ali, meus irmãos, por Noé e a sua família, o homem novamente, né, a criação novamente, Deus, meus irmãos, em um determinado momento ali, onde já havia a expansão do homem, né, Deus ali escolhe quem? Deus, meus irmãos, se agrada de um homem chamado Abraão. Deus se agrada dele. E ali faz uma promessa, que da sua descendência iria, meus irmãos, multiplicar. E Deus iria fazer uma aliança com este povo. E dele iria se estender-se para todas as nações. E dessa descendência de Abraão, esse povo chega um momento que eles se encontram ali no Egito. Isso mesmo. Em uma escravidão. Isso mesmo. Em uma escravidão que chegaram ali por meio de José, né? Todo mundo já ouviu falar, né? José do Egito. Isso. José do Egito. Jacó. E esse povo, meus irmãos, ficam ali no Egito e chegam ali pela promessa de Deus, e depois, meus irmãos, terminam ali devido o tempo, isso mesmo, o comodismo, eles não tinham conhecimento, terminam, meus irmãos, eles sendo ali escravos. Mas Deus tinha já um propósito com esse povo, uma estratégia para eles. E ali, meus irmãos, Deus levanta aqui Moisés, né? Deus levanta Moisés para tirar aquele povo do Egito. Deus levanta Moisés. E ali, meus irmãos, Deus começa a estabelecer leis, isso mesmo, por meio de Moisés, para aquele povo servir a Deus. Até então aquele povo estava no Egito, mas, meus irmãos, não tinham conhecimento. Não tinha conhecimento. Já existia uma lei moral para eles, já, porque eles sabiam que muitas coisas que não podia fazer. Um exemplo, meus irmãos, um exemplo foi quando o próprio Moisés, né, matou um egípcio. Moisés correu com medo, isso mesmo, antes de Moisés receber a missão de Deus, né? Para você ver que já existia uma lei moral, né? Não existia uma lei de servir a Deus, né? Isso mesmo. Segundo os teólogos aí, as 3 leis, né, que eles citam, né? A lei moral, a lei cívica, civil, né? E o que nós, meus irmãos, entendemos, meus irmãos, com isto aqui? Para você entender, para você chegar ao entendimento. Embora tivesse a lei moral, isso mesmo, do que eles podiam fazer e não, entre o tratamento e o relacionamento deles uns com os outros, eles, meus irmãos, não tinham conhecimento de como servir a Deus. Eles não tinham conhecimento, meus irmãos, de cultuar a Deus de forma nenhuma. Eles estavam ali, meus irmãos, na cultura do Egito, na idolatria, isso mesmo. E Deus, meus irmãos, quando levanta Moisés, meus irmãos, ali, para libertar eles do Egito, Deus estabelece leis, isso mesmo. Deus estabelece leis ali para eles, meus irmãos, cultuar a Deus. Para que eles, meus irmãos, pudessem receber ali uma purificação dos seus pecados. Isso mesmo.
para que eles pudessem receber uma purificação dos seus pecados. Deus levanta, meus irmãos, sacerdotes, olhe bem, sacerdotes, e ali, meus irmãos, aquele povo começa agora a fazer sacrifícios, isso mesmo, pela própria ordenança de Deus, né? Já, meus irmãos, todo esse ritual que eles faziam, que eles agora estavam ali fazendo, onde foi estabelecido a tenda, o santuário, isso mesmo, os utensílios sagrados, a arca da aliança, todas estas coisas, meus irmãos, era um pacto e um símbolo transitório. Por que transitório? Este povo, meus irmãos, estava saindo do Egito e Deus, meus irmãos, estabelece essas regras para eles de culto, de adoração, isso mesmo, de sacrifício de animais. Tudo, meus irmãos, para que aquele povo já estivesse, meus irmãos, se estabelecendo, isso mesmo, num culto ao Senhor, e já, meus irmãos, estivesse caminhando para o propósito, isso mesmo, que Deus tinha para eles e para toda a humanidade, que era o propósito de Jesus Cristo, isso mesmo. Por que, meus irmãos, o sacrifício de animais? Por que o sacrifício de animais na antiga aliança, antes da vinda de Jesus? Porque os sacrifícios dos animais apontavam para, meus irmãos, o sacrifício de Jesus. Isso mesmo. E quem fazia esse sacrifício não era qualquer pessoa, era o sacerdote. Tinha que ser separado, santificado, isso mesmo. O sacerdote, meus irmãos, era alguém, meus irmãos, separado, santo, escolhido por Deus, isso mesmo. Para, meus irmãos, cumprir aquele sacerdócio. Para, meus irmãos, ali, apresentar aquele sacrifício, isso mesmo, a Deus. Que era, meus irmãos, e aquele sacrifício daqueles animais, né? Daqueles cordeiros que ali eram apresentados, era, meus irmãos, para quê? Para aquele povo ter os seus pecados ali, meus irmãos, receber uma purificação dos seus pecados, isso mesmo. Era como, meus irmãos, o sacrifício estivesse ali, meus irmãos, o cordeiro, os animais ali mortos, sacrificados, estivessem sendo punidos, isso mesmo, recebendo o castigo dos pecados daquele povo. Porque, meus irmãos, o pecado, meus irmãos, gera morte, isso mesmo. E não tem como o homem fugir, meus irmãos, da condenação da morte, isso mesmo, dos seus pecados, a não ser, meus irmãos, se não tiver sacrifício, isso mesmo. Só que, meus irmãos, esse sacrifício tem que ser por alguém, meus irmãos, que realmente seja justo, seja santo, isso mesmo. Deus não vai receber, meus irmãos, um sacrifício manchado, isso mesmo. Vai? Não vai, isso mesmo. Se todos nós pecamos, um pecador não pode pagar o pecado do outro, porque ele também é pecador, isso mesmo. E muito menos, meus irmãos, um animal, isso mesmo. Que na época eram cordeiros ali para cada propósito, mas o cordeiro ali tinha uma especificação ali, meus irmãos, para os pecados do povo. Isso, uma expiação, que é o nome correto, uma expiação pelos pecados do povo. Uma expiação. Por que eu estou pregando isso aqui para você? Para você ter entendimento, isso mesmo, para você ter entendimento da importância do sacrifício de Jesus. Jesus foi colocado como cordeiro, né? Antes era um pacto transitório. Deus estava permitindo o sacrifício dos animais, mas não era o que Deus queria. Porque, embora o sacrifício trouxesse uma expiação pelos pecados do povo, mas ali, meus irmãos, não estava trazendo, meus irmãos, uma justificação plena
para o pecado daquele povo. Não estava trazendo uma transformação para a vida daquele povo. Mas já, meus irmãos, já era um processo transitório. Já estava sendo estabelecido ali para aquele povo um culto a Deus, os sacrifícios rituais, os ritos ali, meus irmãos, para o Senhor, isso mesmo, para Deus, já pelos pecados do povo, mas com o sacrifício de Jesus, porque os outros sacrifícios, as outras leis que levavam os rituais ali religiosos, eram, meus irmãos, transitórios. Mas quando, meus irmãos, atravessa toda a história, todo esse tempo, e chega em Jesus Cristo, ali, meus irmãos, chega agora o quê? Chega, meus irmãos, o sacrifício pleno, santo, que Deus esperava, do seu Filho, do Cordeiro de Deus, do Cordeiro sem mácula, isso mesmo, que é ali, meus irmãos, que nós temos os nossos pecados perdoados. O sacrifício dos animais não conseguia tirar os pecados do povo, embora trouxesse, meus irmãos, ali já uma expiação, isso mesmo, uma expiação para aquele povo. Mas, meus irmãos, não conseguia purificar eles, meus irmãos, dos seus pecados, de forma nenhuma. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. É tanto que no título diz: Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Isso mesmo. Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno. O outro pacto da velha aliança, que foi transitório, Deus, meus irmãos, aceitava, permitia. Mas não era, meus irmãos, o que Deus queria, meus irmãos, ali, que finalizasse ali no homem. Era, meus irmãos, já uma preparação para, meus irmãos, o sacrifício do seu Cordeiro, né? Isso mesmo, do seu Filho, que foi Jesus Cristo. Olha o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 8 do livro de Hebreus. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade de Deus. Aqui Jesus, meus irmãos, ele está como cordeiro, isso mesmo, e como sacerdote, isso mesmo. Ele foi o cordeiro e agora, meus irmãos, está como sacerdote de Deus. Que está, olha aqui, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus. Olhe bem, o sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. E quem é que está sentado, meus irmãos, à destra de Deus? No trono da majestade. É Jesus Cristo. Isso mesmo. É Jesus Cristo. E diz aqui, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Isso mesmo. Ministro do santuário, isso mesmo, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Na velha aliança, quem, meus irmãos, preparava tudo, isso mesmo, é o homem. Havia um sacerdote ali que era o homem, que fazia o sacrifício. Os animais, o sacrifício, meus irmãos, ali era animais que eram sacrificados, isso mesmo. A tenda, isso mesmo, era feita ali, meus irmãos, por eles, embora fosse santa. Agora, com Jesus, isso mesmo, com Jesus foi o sacerdote, Jesus foi o cordeiro, isso mesmo, isso mesmo. O tabernáculo e o santuário, meus irmãos, é o céu, isso mesmo, é o trono de Deus. Para você ver, meus irmãos, que Deus não podia, embora a presença de Deus habitasse ali, meus irmãos, na tenda, porque eles tinham uma tenda ali, que ali a presença de Deus habitava ali,
Mas ali não era o lugar de Deus, meus irmãos, no deserto, em uma tenda feita por mãos de homens. Isso mesmo. O Senhor, meus irmãos, o seu lugar é o céu, é o lugar santíssimo, é o lugar, meus irmãos, ali da sua habitação, onde a própria palavra aqui está falando. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Porque o outro tabernáculo, meus irmãos, é um tabernáculo passageiro. Isso mesmo. Transitório. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Os sacerdotes, meus irmãos, eles eram constituídos para apresentar sacrifícios, dons, isso mesmo. E Jesus, meus irmãos, ele se apresentou-se. Ele foi o sumo sacerdote, isso mesmo. E ao mesmo tempo o cordeiro, onde ele foi o sacrifício vivo. Para quê? Aí você vai chegar à conclusão agora. Olha o que diz aqui. No versículo 12, isso mesmo. Diz: no versículo 11 diz: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Porque, meus irmãos, aqui nesta passagem aqui, desde esta época, já havia, meus irmãos, ali a promessa de Deus. Em quê? E que Deus, meus irmãos, iria perdoar este povo. Deus iria estabelecer uma nova aliança. Isso mesmo. Deus não iria se lembrar-se mais dos seus pecados. É tanto, meus irmãos, que o sacrifício de animais era contínuo. Havia um ritual religioso ali contínuo. Constantemente tinha que estar ali fazendo, meus irmãos, sacrifícios de animais. Para você ver, meus irmãos, que não conseguia purificá-los dos seus pecados. Mas com o sacrifício de Jesus, aquele que está em Jesus Cristo, esse, meus irmãos, está debaixo da promessa de Deus. Do quê? Da salvação, do perdão, de uma nova vida, de ter os seus pecados perdoados, da promessa eterna da salvação, de uma mente agora limpa e purificada de todo o pecado. Olha o que diz aqui. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E essa misericórdia de Deus, meus irmãos, ela se encontra-se em quem? Ela chega-se, meus irmãos, em Cristo, para chegar até nós. Ela, meus irmãos, ela entra ali por Cristo e se estende-se ali, meus irmãos, para o pecador. Ninguém consegue alcançar a misericórdia de Deus por sua condição ou sua justiça própria. Sabe? Isso aqui, meus irmãos, é o cristianismo. Isso aqui é o evangelho de Jesus Cristo que você está ouvindo. Tá? Não importa. Deus não está procurando, meus irmãos, uma religião. Deus não está preocupado, meus irmãos, com a cultura de uma pessoa. Não, meus irmãos. De fato, nós devemos estar rendidos a Cristo. Você tem certeza dos seus pecados perdoados? Você tem entendimento do que é os seus pecados perdoados? O que é preciso você fazer? Isso. Ou você acha que a salvação é apenas um mérito seu? Isso mesmo. É a gente, meus irmãos, seguir a nossa vida sem entendimento, sem conhecimento? Não, meus irmãos. A salvação, ela tem que chegar ao conhecimento de cada um de nós. Por meio de quê? Por quem? Isso mesmo. Quem é o homem? Qual é a sua condição? Isso mesmo. E qual é a sua condição? Como a minha? De pecador. Isso mesmo. E a salvação vem por quem? Por Jesus Cristo. Por meio do seu sacrifício. Da cruz, do seu sangue. É preciso que eu esteja rendido a Jesus Cristo.
se a sua fé estiver em Jesus Cristo, você estiver rendido à vontade de Deus, você está livre da condenação, do juízo de Deus. O interessante é que as pessoas, meus irmãos, têm procurado hoje muitos meios, religiões, rituais, até meios, meus irmãos, que Deus não aceita mais, meus irmãos. Até meios judaizantes, antigos, coisas, meus irmãos, que não tem mais nada a ver, meus irmãos, com o propósito de Deus hoje. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, no passado, sacrificavam animais, Deus tinha estabelecido ali rituais para eles servirem a Deus. Era um meio transitório, passageiro, isso mesmo. Porque se cumpre todo o propósito, a obra de Deus em Jesus Cristo. Isso mesmo, em Jesus Cristo. Se cumpre toda a obra de Deus em Jesus Cristo. Não é preciso, meus irmãos, inventar nada, meus irmãos. Nada. O que é preciso é que as pessoas se rendam, se arrependam, reconheçam seus pecados, se arrependam, entendam quem é Jesus Cristo. Não precisa, meus irmãos, inventar isso mesmo, atribuir, ou, meus irmãos, querer dividir a glória que Deus, meus irmãos, deu exclusivamente a seu Filho Jesus Cristo para essa obra redentora de salvação do homem. Não necessita de forma nenhuma. Jesus Cristo, Ele quer, meus irmãos, a sua alma. Ele quer perdoar os seus pecados. Isso mesmo. Que você é pecador. E é preciso que você se arrependa. Agora, não importa quem você seja. Não importa a sua condição de pecador. Se você se arrependesse profundamente, se rendesse a Jesus Cristo, entregar o seu coração a Ele, porque Ele é exclusivamente o mediador que irá te conduzir à eterna salvação. É Cristo. É Cristo. Todo o propósito de Deus do Velho Testamento, toda a história se cumpre em Cristo, em Jesus. É o que o homem precisa. O que eu e você precisa está em Jesus Cristo. Está em Jesus. É você entregar a sua vida, se arrepender-se e colocar o seu coração em Jesus Cristo. Quando você põe o seu coração em Jesus Cristo, automaticamente você se aproxima-se de Deus. Que coisa maravilhosa isso. Você coloca a sua vida em Jesus, se arrepende dos seus pecados, você se aproxima-se de Deus. Você se aproxima de Deus. E você pode se aproximar-se agora. Isso mesmo. Ter os seus pecados perdoados, ter a sua vida transformada, ter uma mudança de vida agora. Isso mesmo. E ele diz, dizendo, novo concerto, e o novo concerto, meus irmãos, é Jesus Cristo. Envelheceu o primeiro. Por que o primeiro envelheceu? Porque, meus irmãos, passou. A velha aliança passou, meus irmãos. Nós não vivemos na velha aliança. Nós usamos a velha aliança, meus irmãos, para compreender, para viver o propósito que se concretiza em Jesus Cristo. Isso mesmo. Para, meus irmãos, compreender e chegar em Cristo. E agora em Cristo nós temos o que nós precisamos, a mudança de vida. E é preciso entregar a vida para Jesus, você entregar a sua vida, se render-se, servir a Ele e agora está vivendo para o reino de Deus. Vivendo para o reino de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, que quer te salvar, perdoar os seus pecados, mudar a sua vida, te dar uma nova vida. Amém?
E eu quero orar por você neste momento. Orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento, Senhor. Te agradecemos por tamanha misericórdia, Pai, de sermos tão pecadores, mas o Senhor ser tão bom, Pai, tão eterno, maravilhoso, santo. Enviaste o teu Filho, Senhor, porque é nele que se cumpre toda a obra que o homem precisa de salvação, de perdão. Oh, meu Pai, tamanha graça e misericórdia que o Senhor teve por nós, Pai, enviar o seu Filho, Pai. Que pessoas agora sejam libertas, salvas, tenham seus pecados perdoados, tenham a sua vida transformada. Essa mensagem possa ter entrado no mais íntimo, mais profundo do coração desta pessoa, Pai. Que ela possa ter uma vida nova agora, ter os seus pecados, uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, por este momento tão especial. Obrigado, Senhor. Eu oro por esta casa, por esta família, por este lar. Eu oro, meu Deus, pelos pecadores, por aqueles, Pai, que não têm um entendimento. Quantas pessoas, Senhor, que estão cegas, sem entendimentos, vivendo, Senhor, segundo o curso deste mundo, sem conhecimento. Outros têm endurecido o coração. Meu Deus, Pai, abre o entendimento, Senhor. Abre o entendimento, Pai. Revela a Tua palavra, Senhor. E salva, Pai, salva. Tenha misericórdia, Pai. Tenha compaixão dos pecadores, Pai. Tenha misericórdia, Pai, da alma que está gemendo, isso mesmo, desenganada, da ovelha que está perdida, daquele Senhor que está doente, daquele Senhor que está desamparado, daquele que está vivendo uma vida de escassez. Mas na verdade, Senhor, no mais profundo, ela precisa de perdão, de mudança. Isso mesmo, porque o homem sem ti, Senhor, ele é uma folha sem direção, ele não tem orientação nenhuma. E muito menos, Senhor, perdão dos seus pecados. Porque não há salvação, não há perdão, se não for exclusivamente pelo teu cordeiro, pelo teu sacrifício, Senhor. Pelo teu cordeiro, que é o teu Filho Jesus, Senhor, e o seu sacrifício. Oh, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tamanha graça. Que pessoas sejam agora, Senhor, livres. Que toda maldição, todo pecado na vida desta pessoa agora, Senhor, seja quebrado, ela seja limpa, purificada, ela possa receber uma nova vida, a mente dela seja transformada. Oh, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, por este momento, por estarmos aqui agora na Tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Seja abençoado. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Glória a Deus.